aí, família vascaína, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Eu me chamo Danilo, falo aqui do Nordeste para a gente trazer a nossa opinião sobre essa última informação de que o técnico Jorginho estaria acertando para comandar o Vasco na reta final do Brasileirão 2022. Restam 10 jogos e a informação dada pelo Arena Cruz Maltina de que Jorginho estaria acertado com o Vasco foi confirmada pela ESPN, né? O técnico deve assumir o comando do Vasco da Gama pelos próximos 10 jogos. Já tem um jogo dificílimo, caso assuma nos próximos dias. O técnico Jorginho deve comandar o Vasco diante do Grêmio. Mais uma partida fora de casa, mais um jogo em que o torcedor vascaíno fica realmente aflito, né? Porque são 6 derrotas dos últimos 6 jogos fora de casa nessa temporada 2022. Um retorno realmente desastroso e que a qualquer momento pode tirar o Vasco do G4. O Vasco que já teve 9 pontos de diferença para o quinto colocado e agora só tem 4, né? E o Londrina se enxerga vivo na competição diante de um Vasco desastroso no segundo turno, né? Então realmente é preocupante. E mais preocupante ainda são as decisões, né, que essa diretoria toma em relação ao futebol. Primeiro venderam o Vasco, né, sob a justificativa de que o Vasco seria mais competitivo, o Vasco teria um futebol com injeção de recursos, e o que vimos até agora foram só mentiras, né? Primeiro, trouxeram pessoas que não agregaram nada no futebol até agora do Vasco da Gama, né? Trouxeram aí para o comando do futebol o Carlos Brasil junto com o Paulo Brax, que para mim é outra incógnita, e mantiveram o Luiz Melo como CEO do Vasco da Gama SAF, né? E as decisões que são tomadas em relação ao futebol preocupam bastante. A janela de transferência do Vasco, por exemplo, foi para reforçar o elenco com Paulo Vitor, com Fábio Gomes, com Matheus Ribeiro. E de fato, todos estes, com exceção do Matheus Ribeiro, são reservas do Vasco da Gama hoje. Matheus Ribeiro só é titular do Vasco, eu não sei nem te explicar por quê. Todos os jogos que o Vasco entra em campo com o Matheus Ribeiro é uma avenida enorme pela lateral direita. Jogador que era a terceira opção da lateral do Avaí, não jogava desde o final do Campeonato Catarinense e chega para ser titular absoluto da lateral direita do Vasco. Inexplicável isso. Isso é inexplicável. Alguém ganhou com isso e não foi o Vasco. Assim como a maior contratação do Vasco para a temporada, a compra do Palácio, não se explica, né? Foram quase 9 milhões investidos neste jogador. Um jogador que não consegue se manter nem mesmo titular quando o Nenê está fora de jogo, como foi o jogo passado. E é um jogador que o Vasco precisa explicar para o torcedor por que comprou um jogador de 9 milhões para ficar na reserva e ainda mais insatisfeito na reserva do Vasco. Já chegou a cogitar, inclusive, pedir aos seus representantes que procurem outro clube porque ele quer ser titular, quer jogar. Mas com esse futebol que ele apresenta, realmente é difícil, inclusive difícil até entender como o Vasco da Gama contrata um jogador como esse. O Vasco da Gama precisa de uma auditoria, de uma CPI, sabe, cara? Não dá para entender. Primeiro, usam da venda do Vasco para iludir o torcedor de que o Vasco teria injeção de recursos, de que o Vasco seria um Vasco forte, que agora a gente pode cobrar reforços de peso. A janela abre, a gente contrata só uma série de refugos, ninguém chega para ser titular, tem chances até, como foi o caso de Fábio Gomes, e nada se faz, nada se tem. O que se tem é uma involução, um regresso. E agora a solução é o técnico Jorginho, que já foi técnico do Vasco em outras 2 temporadas, né? E lá no Dragão acumulou mais derrotas do que vitórias. Foram 27 jogos, 10 vitórias e 11 derrotas. Claro que talvez a estratégia lá tenha sido diferente, até porque o Atlético Goianiense chegou em 2 competições aí nas quartas de final, né, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Mas o técnico Jorginho entrega o Atlético Goianiense lutando para não cair na Série A e chega como solução do Vasco para a Série B. É brincadeira isso, né, cara? Por que não se planeja logo um Vasco forte, independentemente do acesso, né? Porque se você começa a planejar um técnico de ponta para que ele possa escolher
quem fica no Vasco da Gama, definir quem fica no Vasco para a temporada que vem e já possa mapear os reforços do ano que vem, a probabilidade da gente conseguir dar certo é muito maior do que dar errado, né? E você começa a improvisar como foram nos últimos jogos do Vasco, desde a saída do Zé Ricardo, improvisaram com o Maurício Souza, 8 jogos perdidos do Vasco, apenas esses 8 jogos, apenas 3 vitórias. O Vasco começou a regredir, a evoluir no campeonato, tanto no aspecto de pontuação quanto no aspecto de futebol. Passou a ser uma das defesas mais vazadas da competição desde que assumiu o Maurício Souza. Para mim, outro técnico interino, né? Assim como Emílio Faro, que está no comando do futebol, muito questionado e que inclusive já até manifestou de que não quer ficar na função, mas o Vasco insiste. Já são 10 jogos sob comando técnico do Emílio Faro e que também acumulam resultados desastrosos, né? Então são 18 jogos ao todo em que o Vasco, numa competição em que o acesso pede que o Vasco se candidate, o Vasco acaba se colocando numa condição de que não vai subir. Essa é a sensação, né? Que só quer jogar em São Januário, quando joga fora ninguém representa a torcida. E fica essa patifaria, né, cara? Mais um campeonato que o Vasco pode amargar uma temporada sem subir para a Série A. Por falta de planejamento, por falta da verdade, pela série de mentiras, pela falta de cobrança, pela falta de investimento mais uma vez, pelas decisões inexplicáveis do comando de futebol do Vasco, né? Mas não me surpreende não me surpreende. Qual é a experiência que o Carlos Brasil tem no futebol? Talvez a experiência de dirigir uma base, de conquistar alguns títulos com a base e não com o profissional. Paulo Brax tem um trabalho totalmente questionado no Internacional, seu último clube. Fez um trabalho lá no América, mas já foi esquecido. Chegou com o discurso de que a obsessão pelo acesso tinha que ser o principal ponto, de que todos deveriam estar obcecados. Está aí, nós estamos obcecados pelas derrotas, né? Nos últimos 6 jogos fora de casa, o Vasco perdeu todos, levou 12 gols. O Vasco sofreu 12 gols em 6 jogos, marcou apenas 6. Se um time toma mais gol do que faz, a derrota ela é fato, né? Então, fora a falta de cobrança, né, cara? A falta de cobrança. Cadê o diretor de futebol, o gerente de futebol, para explicar essas derrotas, para explicar esse improviso no comando do futebol do Vasco? Continua do mesmo jeito, sabe? Continua tudo do mesmo jeito. Muito blá 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 fora de campo. E dentro de campo, as pessoas que têm que responder por isso não respondem. E a gente fica aí com um time, meio time em campo, nem isso até, né? Nós não temos nem meio time em campo. Talvez desse elenco se salve o Thiago Rodrigues, talvez o Quinteiro, talvez o Yuri Lara, talvez até o Alex Teixeira, que para mim também não está jogando nada. E os meninos da base, né? O Marlon Gomes, que tem feito uma temporada muito legal, de evolução, e promete aí ser uma das soluções para o ano que vem, assim como o Andrei. Então conta nos dedos aí 5 ou 6 atletas que podem se manter nessa temporada, e aí fecha-se uma janela que o Vasco não consegue trazer reforços, sabe, cara? E aí vai buscar um técnico que foi demitido da Série A, ao invés de buscar tirar alguns técnicos aí que estão fazendo bons trabalhos. Afinal de contas, o Vasco não está milionário, o Vasco não tem agora recursos para investir. Cadê o dinheiro? Cadê o planejamento? Aí traz um investidor, que é a 777, que não tem nenhuma experiência no futebol que seja referência para um clube da grandeza do Vasco, né? Tá aí o Josh Wander falando que a queda do Genoa foi até uma coisa positiva. Será que ele vai encarar mais uma temporada de Série B do Vasco como algo positivo? Se falava em igualdade salarial, com a folha do Flamengo, quinto maior investimento do futebol brasileiro. Depois que entra, o discurso muda, o discurso vira outro, a boca fica mole.
Cara, a gente tem que parar com esse negócio de fazer festa em aeroporto. O Vasco esteve aqui pela última vez contra o Sampaio, eu não fui no aeroporto. A exemplo da primeira temporada que o Vasco esteve aqui, que eu fui até o aeroporto esperar o elenco. Esse ano eu não fui, cara. Porque a gente tem que parar com isso, sabe? Recebe o elenco com festa, com pompas, com carinho, sabe? E o elenco não entrega nada em campo. Não entrega nada em campo, sabe? Gente que viaja 1.000 quilômetros, gasta 2, 3 mil de passagem, sabe? Para ver um Vasco moribundo, um Vasco preguiçoso, que parece que já conquistou o principal objetivo. E aí acaba a temporada, a gente fica a ver navio, sabe? É muito triste isso, cara. E eu parei com isso, sabe? O Vasco não precisa ser recebido com festa. O Vasco precisa ser recebido com cobrança. O Vasco precisa ser cobrado pela torcida, já que os dirigentes que ali estão não cobram. Não estão nem aí pro futebol, sabe? E é muito triste ver isso, sabe? O Vasco chega no aeroporto, a torcida recebe com festas, gente fazendo carreata, sabe? Fazendo festa para receber o torcedor, indo até o hotel, acompanhar o elenco. E no final de tudo, o Vasco sai de campo derrotado e humilhado porque não consegue jogar bola. Bom, essa é a minha opinião, tá? Hoje nem botei camisa do Vasco porque estou me preparando aqui para o trabalho. E sem tempo, sabe? E sem ânimo também. Mas é isso. Se você gostar do nosso conteúdo, concorda comigo ou não, deixa aí o seu comentário, deixa o like, se inscreve, compartilha, tudo isso que você já sabe. Beleza? Vou ficando na paz, fica com Deus e até mais.